Oi, tudo bem? Sabe, eu tenho uma particularidade. Tem dia que a minha boca tá boa pra falar em público e tem dia que ela tá um pouco travada. Então, para evitar um incidente, eu resolvi começar essa apresentação em vídeo. O que é a minha uma forma de mostrar como uma pessoa com deficiência pode dar a tecnologia assistiva a seu favor para se comunicar. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês a minha biografia. Em seguida, como é que foi a minha inclusão na escola pública e depois, ao vivo, eu vou bater um papo e responder todas as perguntas. Legal? Então, vamos à minha biografia. Emílio Figueira. Uma vida com muitos caminhos. Considerado um multiprofissional, Emílio Figueira nasceu em uma romântica noite em setembro de 1969. Por falta de oxigenação no cérebro durante o parto, ficou com paralisia cerebral, problemas de coordenação motora e na fala. Foram longos e intensos tratamentos durante a década de 1970, na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Em uma época onde pessoas com deficiência eram mantidas isoladas do convívio social. Porém, no início da década seguinte, um grupo muito grande dessas pessoas resolveu derrubar esses muros e sair para conquistar novos espaços na sociedade. E Emílio foi um deles, lançando-se na vida em busca de muitas possibilidades. Desde muito cedo, teve uma queda muito grande pelas artes, produzindo entre os 2 e 5 anos de idade inúmeros desenhos e pinturas. Alfabetizado aos 5 anos, aos 7 já escrevia seus primeiros poemas e contos. Aos 11, saía da casa dos seus pais em São Paulo, indo morar com seus avós maternos em uma pequena cidade do interior paulista, que foi fundamental para a formação de sua personalidade, inclusão escolar e social. Um ano depois, já escrevia reportagens para a Folha de Guaraçaí. Aos 16 anos, fazia o jornal praticamente sozinho, além de colaborar com outras publicações e rádios da região. E aos 18 anos, formou-se em jornalismo técnico. Psicólogo e cientista. Aos 19 anos, mudou-se para Bauru, chegando a ser chefe de redação de um grupo jornalístico que editava 3 jornais. Em 1993, foi convidada a escrever um livro sobre a história do Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalia Craniofaciais da USP Bauru. Ali, como bolsista, desenvolveu uma paixão muito grande pela pesquisa, principalmente na área das deficiências. Em 7 anos de hospital, escreveu 5 monografias de especializações e publicou 30 artigos científicos em revistas especializadas no Brasil e exterior. Desejando se preparar mais para novos desafios, aos 33 anos, Emílio voltou a estudar como um novo desafio, chegar ao grau de cientista. Bacharelou-se em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração USC Bauru. Voltou para São Paulo, fazendo mestrado em Inclusão Escolar pela FTC de Salvador, Bahia. Estudando e escrevendo artigos psicanalíticos, ingressou na Sociedade Internacional de Psicanálise, concluindo em 2009 sua tese de doutorado profissional sobre pessoas da meia-idade e seus novos vazios sentimentais e sociais, como desafios clínicos. Completando sua formação para entender melhor os comportamentos humanos, em 2012, Emílio bacharelou-se em Teologia pela Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo. 3 anos depois, doutorou-se novamente, desenvolvendo a tese
Teologia da Inclusão, a trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo, publicada em livro. Como pesquisador, continua pesquisando e escrevendo, passando de 90 artigos científicos publicados no Brasil e em 8 países. Professor e conferencista em educação inclusiva. Tornou-se professor de diversas disciplinas no sistema de educação à distância em algumas universidades brasileiras. Convidado para palestras, Emílio tem viajado por todo o país, sempre falando em escolas, universidades, instituições, seminários e congressos para muitas plateias, o que já o levou a escrever mais de 25 livros sobre a educação inclusiva. Criou um treinamento online gratuito para professores, onde sozinho já ajudou a formar mais de 22 mil professores no Brasil e exterior, sendo grande parte da região norte e nordeste do país. O escritor e artista. Foi aos 16 anos que publicou seu primeiro livro com 56 poesias românticas, que teve 2 edições vendidas em 3 meses. Em 2016, comemorou-se os 30 anos da obra com o lançamento do filme documentário Noites Guaracienses, o nascimento de um poeta. Ao todo, já escreveu mais de 130 livros, sendo que 40 originais foram queimados por ele, considerando-os que foram apenas um exercício de estilo e ritmo de escrita. Como dramaturgo, escreve peças para teatro, roteiros para cinema e televisão. Sempre fez inúmeros cursos de artes plásticas, literatura, música, história da arte e história da música, além de pintar alguns quadros. Acumulando 19 prêmios, principalmente como escritor e dramaturgo, Figueira passa da marca dos 70 títulos publicados. E continuando a fazer da escrita uma prática diária, diz ainda ter muitos projetos, objetivos pessoais, profissionais e muitas ideias para escrever na ciência, na literatura, no teatro e no cinema, sempre trilhando por muitos caminhos. Hoje eu estou de volta. Você viu a minha biografia. Uma coisa que eu digo, que eu cheguei no DPT por causa da educação que eu tive e recebi. Mas como é que foi esse processo? Voltando um pouco atrás, quando eu estava na SD, eu não tinha desenvolvimento, porque eu era crianças igual a mim, então eu não tinha estímulo para desenvolver. Meu desenvolvimento deu mesmo quando eu fui para a escola pública, quando eu fui incluído. Para contar isso, eu vou mostrar para vocês um documentário sobre a minha inclusão. Então, pega a pipoca, apaga a luz e uma boa sessão para vocês. E até daqui a pouco ao vivo. Toda história da humanidade ou de uma pessoa teve um começo. Após vários anos pesquisando, escrevendo e falando sobre nós, pessoas com deficiência, resolvi fazer o caminho de volta. Procurei os personagens que foram as sementes de minha inclusão social e escolar nos anos 80, dando-lhes voz para que a minha história fosse contada por eles. Comecei procurando os amigos de minha infância inclusiva. Tava eu, o Elton, o Ferrugem, né, o Teté, a gente sempre tava brincando por aqui, né?
Eu lembro que a gente olhou lá na chácara de sua avó, você tava lá, observando a gente, olhando a gente lá. Aí meio assustado você tava, né? E a gente também ficava olhando. Aí até que a sua avó chegou lá na cerca lá, falou, ó, daqui é o Emílio, ele vai morar aqui, não sei o quê. Aí sua avó pegou e falou, vai lá brincar com eles. Aí você veio brincar com a gente, aí você ficou por ali. A gente falou assim, vixe, agora lascou, hein? Agora ferrou, hein? O Emílio, o que nós vamos fazer com o Emílio? A gente achou assim que a gente ia ter que ensinar você a fazer todas as coisas, né? Assim, jogar bola não conseguia, andar de bicicleta não conseguia. Falei, vamos ter que ensinar o Emílio a fazer todas as coisas, né? Aí nós chamamos você pra jogar bola. Aí eu te dei um tombo, você lembra? Aí ele sentiu que não ia ser moleza, né? Mas chegamos pra jogar bola, não foi pra... Né, Emílio? Chamamos pra jogar bola. Aí falou, levanta aí e tal, e começou a amizade. Eu lembro que eu dei a mão pra ele assim, ele levantou, nós levantamos. Aí começou a amizade. Isso foi uma coisa muito interessante. Você, Guaraçaí era menor do que é hoje e, por sorte, você chegou com a sua família num bairro bem perto da onde eu frequentava, onde a minha família também estava. E a gente se conheceu por uma casa de um amigo em comum, Ferrugem, né, que era nosso amigo, que era mais vizinho seu que meu, e essa obra na nossa vida foi daí. Começou desse jeito, ele te conheceu e a gente te conheceu. No começo a gente não sabia se aproximava ou não, mas foi aí que começou uma amizade muito bonita. Umas brincadeiras na chácara, umas brincadeiras saudáveis, gostosas. Né, Mimi? Nós tínhamos, ele arrumou uma bicicleta com 4 rodas, o pai dele mandou fazer, uma monarquinha, né? Ceci, não lembro, uma Ceci, né? Monarquinha. Vermelha, né? Aí nós brincávamos lá na chácara, fazia estradinha de bicicleta, subia pro campo, nós ia parte da bezerra pro tio, lembra? Nós subia lá em cima pro curral. Lembro, nós ficava ali em cima, ali na chácara, no sítio. Toda tarde a gente ia lá, né? E trepava nas tábuas do curral lá e ficava conversando, né? E ficava conversando sobre a escola, sobre as garotas, né? Tempo de inocência, né? Apesar que a gente já era adolescente, mas era uma adolescência, assim, sadia, né? Adolescência muito sadia. Não tinha maldade. Aí nós brincávamos de esconde-esconde, de pegar saibo, fazer burquinho de saibo, lembra? Fazer bolinha de saibo, pra matar os calangos, ninguém matava. Conseguia acertar um. Correr de quero-quero. Correr do quero-quero. Você lembra o dia que você tomou um carrão numa vaca, né? Eu lembro desse dia, rapaz, assustei aquele dia, hein? Rapaz, aquela vaca veio com... Eu tô vendo ela ainda. Nós tínhamos o Rogério, amigo nosso, né, que tinha chácara, a gente ia, era a nossa festa, era ir pra lá e ficar fazendo as brincadeiras de esconder, de brincar, de derrubar a tangerina. O bastante interessante é que quando eu conheci o Emílio, uma coisa que marcou muito, porque primeiro, uma pessoa diferente que chega numa cidade pequena e que aquilo já foi para nós uma coisa assim, como que a gente pode dizer? Um diferencial, porque a gente não tinha isso aqui. A gente só via em TV, vinha em cidade grande, né? De repente chega o Emílio aqui em Guaraçaí com toda a dificuldade que a gente via nele, mas o que me marcou no Emílio realmente foi o esforço e a grande vontade dele de chegar onde ele chegou, porque eu não esperava, a gente via mais, chegava em casa e falava, mãe, mas eu vi um menino aí, mãe, coitado, ele tem dificuldade para andar, ele tem dificuldade para falar, e como é que como é que ele vai ser, mãe, como é que ele sobrevive dessa maneira? Agora vou ouvir as personagens de minha inclusão escolar em uma época que nem sequer sonhávamos com a educação inclusiva. Hoje eu falei, nossa, passou tanto tempo. Fui lá no Arquivo Morto buscar teu prontuário para dar uma olhadinha. Tem uma cartinha que é uma gracinha, tá dentro do seu prontuário. Da professora de lá que mandou a cartinha para cá, Emílio. Essa carta foi escrita por Hideko Watabe,
professora do Emílio na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, onde ele permaneceu os 9 anos anteriores. São Paulo, 8 de abril de 1981. Caro professor Mário, antes de mais nada, agradeço ao senhor pelo fato de ter se interessado e receber um aluno enquadrado como deficiente físico, mas sem comprometimento mental. Quero que saiba que não está sozinho neste trabalho, pois tudo o que o senhor precisar quanto ao trabalho escolar específico, terá de minha parte pronto atendimento, seja para esclarecimento, seja para qualquer tipo de orientação, para bom prosseguimento escolar do Emílio. Esclareço que esta orientação poderá ser sob todos os aspectos, tais como pedagógico, psicológico, emocional ou físico. Pensei muito em escrever 1000 facetas do Emílio, mas pensando bem, acho melhor não dizer nada e deixar que o querido mestre sinta por si mesmo a criança maravilhosa que terá entre os muitos que já tem, para a felicidade sua e muita saudade minha. Peço que o senhor leia o relatório simplificado na folha anexa para ter um quadro descritivo das dificuldades decorrentes da paralisia que Emílio sofreu. Além das dificuldades, nada mais existe de tão complicado que um professor de ensino comum não possa resolver. Sem mais, desejo toda a felicidade do mundo e feliz início de trabalho com o meu querido Emílio. Abraços e Deco Watabe. Aí você chegou, era um menino muito alegre, muito extrovertido, de bem com a vida. Por tudo você sorria, muitas vezes com suas dificuldades. E arrumou 2 anjos da guarda, né? Você tinha. Me lembro bem do Elton e do Maurício, né? Que cuidavam de você. E se encontrou com outro anjo grande, grandão, que foi o Maroca. Né? Maroca te recebeu assim como mais do que um aluno e descobriu as suas potencialidades todas, mas foi devagar que elas foram aparecendo. Em 1981, o Emílio era um dos meus alunos nessa classe, né? E o Emílio tinha esse problema motor, né? Ele tinha esse problema motor, mas ele era um menino, e hoje continua, né? Um menino muito simpático, e não tinha quem não gostasse do Emílio. Aí veio a escola, e na escola que tudo começou a se afunilar, né? A gente tinha, nossa, um monte de assuntos, um monte de coisas, matérias que a gente fazia junto, as provas. Você sempre tirando nota melhor que a gente, mas eu acho que era um ajeitamento dos professores, tinha dó de você e tal, eu sempre, mas você foi... Opa! mas sempre foi assim, nós estudamos eu não lembro quantos anos foram, mas foram bastante, foi eu, você e vários amigos, né? Mas aí que afunilou a nossa amizade, aí que a gente começou a saber o grande cara que você era. Ainda não sabia de toda essa sua capacidade, mas sabia do grande ser humano que tinha ali. A dona Cote, que por estar em contato com você no pátio e tal, era imprescindível, né? Era outro anjo cuidando de você. Emílio, eu lembro de você, todo mundo procurando te ajudar. Eu lembro que eu ia te levar lá numa sala, você pegava uma máquina de escrever e ficava lá escrevendo o tempo todo. Aí, na hora que a gente te levava pro recreio, e você era muito especial pra gente, pra todo mundo da escola. Sabe, a gente não sabia o que fazer com você, né? Minha escrita no dia a dia e provas eram em folhas que o professor Maroca pregava na mesa com durex. O Emílio, ele era a escola inteira, era amigo do Emílio. Então,
eu tive muita paciência com ele e me sinto feliz de ter sido assim. E nesse conjunto todo, você começou a caminhar, entendeu? Você começou a apresentar resultados e tal, e foi indo, foi. A primeira apresentação que eu fiz numa escola, você foi coadjuvante, você participou comigo. Foi um teatro nosso de uma música do Almir Rogério, né? Motoqueiro, e você, o professor Alair. Foi um dia maravilhoso também. Nós ganhamos aquela gincana, né? Nossa turma foi campeã. Foi campeã. Foi mais uma coisa interessante. Eu nunca tinha me apresentado, até pela minha dificuldade e tal, eu nunca tinha me apresentado, e aquele dia quebrou um monte de coisas, né? Que eu tinha medo, você a primeira vez, e foi muito bom. Foi. Uma coisa muito boa. Aqui, ó, foi a minha primeira viagem, foi tanta homenagem, tanta poesia, esse palco, muita coisa comentou. O Emílio escreveu uma peça de teatro e eu que era o ator principal, né? Chamava O Desajeitado, né? E foi uma peça muito bacana, né? A primeira vez que ensinou ela foi na escola, né? No Valeriano, né? Aí depois fez tanto sucesso que nós fomos encenar ela lá no Guaraçaí Clube, você lembra? A peça, parece que o personagem encaixou certinho em mim, né? Incorporei ele, foi muito bacana aquele personagem. Foi uma das peças, acho que mais engraçadas que já teve nessa cidade, né? Foi muito bacana. Como o Emílio também foi grato aos professores que por ele passou. Eu vou ler o que o Emílio escreveu aqui do tempo que ele esteve no Guaraçaí. O título era assim: Meus Mestres. Foram esses os professores. O meu primeiro foi o seu Mário, que sou eu, que teve muita paciência e muito trabalho. Não tive muito trabalho, não. Você não deu trabalho, você era muito inteligente. Logo então veio Dona Antonieta, baixinha, atenciosa, mas não era nem um pouco maldosa. No ano seguinte, estudei com o seu Irineu, um mestre muito sério e muito atencioso, mas também era como os outros, muito bondoso. Logo após para o ginásio eu entrei, mais 5 professores eu conheci, e mais 5 mestres me fizeram feliz. Foram esses meus mestres em Guaraçaí, pois graças a eles, hoje eu sou o que sempre quis ser. Hoje eu sou um poeta, poeta do bom, pois devo isso aos meus mestres que me ensinaram o que é ser bom. A gente não esquece, porque apesar de tantos alunos, tantos que passaram por aqui, né, assim, e a gente fica assim muito feliz agora de ver assim esse crescimento seu de uma forma tão especial, e que para os olhos de todos naquela época, o que tinha assim de mais certo e assim que seria mesmo? Nossa, ai, desculpa eu falar com toda sinceridade. Ai, coitado. É a primeira coisa que passa pela mente da gente quando você vê uma criança assim. Normalmente pelas crianças com outros, a gente já sente isso. E imagina, olha, os vícios, algo assim, eu tô sendo bem sincera pra você, porque é o que passa no nosso coração. Então a gente já fica com aquele sentimento, em primeiro lugar, o que é um erro nosso, de dó, e é um erro isso. Porque não é dessa forma que a gente tem que olhar uma criança, mas é que a emoção toca muito forte na gente. Né? E a gente lembra assim que ficou muito marcante assim, a presença dos professores, do Mário te acolhendo, do professor Maroca, né? Maroca também foi um herói, né? O Maroca que deu o princípio de tudo, né? Teve a paciência, tudo, né? O Maroca foi um exemplo de professor. Uma coisa que não existia na época, né? A pessoa com alguma dificuldade, né? Motor assim, frequentar uma escola normal, assim, uma escola, né? Aquilo lá foi Maroca foi um herói, pegar e abraçou a responsabilidade, né? Ao final do ano eu pedia para que os alunos fizessem uma composição a respeito sobre mim, sobre eu, professor Maroca. O que eles acharam? Cada um tinha ampla liberdade
de fazer uma composição ao qual eu tive o capricho de guardar praticamente desde o ano de 1977. Eu tenho guardado aí comigo ainda, tenho mais de umas 200. E dentre essas aí, eu tenho aqui do Emílio, que eu vou mostrar aqui para a câmera. Essa foi a composição que o Emílio fez para mim. Olha. O que ele fez aqui? Ele me desenhou, né? E depois ele escreveu aqui, dizendo assim: o seu Mário foi bom. Ele me ensinou mais do que os outros. Eu gosto muito dele. Na verdade, com o passar do tempo, quem aprendeu as coisas foi a gente com você, né? Não você com a gente. E o que me marcou muito também foi o esforço que o professor Maroca dedicou e dedicava muito a ele na questão de tudo, de alfabetização, de mostrar para ele, de levar ele para a cidade, para que o povo conhecesse ele, com todas as suas limitações. E eu achei aquilo uma coisa que me marcou muito. Me marcou muito e hoje eu realmente penso que o trabalho que você vem fazendo com a parte de inclusão, e que você conta muito bem num dos seus livros, da sua narrativa, que até 1980 existia uma barreira muito grande, em função também das escolas não terem essa separação, das escolas, de haverem escolas especiais para pessoas com o mesmo tipo de problema seu. Aquilo era realmente o que existia. E você de repente chegou e falou assim: não, mas isso aí não pode acontecer. A gente precisa viver num mundo igual com todo mundo, sem haver essa discriminação. E isso foi muito importante, a parte da inclusão social que você faz e que realmente começa com o seu esforço. Eu achei muito interessante, porque você é uma pessoa que viveu isso num primeiro momento, né? Essa discriminação social em função do seu problema, mas você é uma pessoa normal como todo mundo, né? Embora limitado fisicamente por um problema, né, de nascimento, assim como várias outras pessoas, mas que não poderia existir, continuar existindo aquela separação, aquela segregação que havia. Então, eu acho que você foi uma pessoa muito especial em função de brigar por essa inclusão e fazer com que realmente você mostrasse para todo mundo que você poderia frequentar uma escola normal, onde você teria colegas da sua idade, pessoas que não tinham o mesmo problema que você, mas que você poderia estar convivendo normalmente. Incluir não tem segredo. Basta receber um aluno, seja ele quem for. Acolher com amor, ter a sensibilidade de perceber e pesquisar o que ele realmente precisa de apoio para se desenvolver em todos os sentidos. Um bom professor precisa ser um suporte seguro que lança seus alunos rumo às infinitas possibilidades. Então, essa aqui é a composição que você fez para mim e eu vou repassar para você, que você guarde com carinho. Eu tenho certeza que, para mim, eu sei que você jamais esquecerá de mim, assim como eu jamais esquecerei de você. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Foram dias assim frutíferos, porque o plantio pode não ser obrigatório, mas a colheita é. E é o que nós estamos colhendo. E cada um tem que fazer a sua parte. A nossa foi bem menor. A sua é imensa, a sua tarefa. Então Deus me deu isso. Amém. Essa é a sua missão. E no que depender da gente, no que depender do seu amigo querido, você vai continuar. E olha, hoje você, doutor, não poderíamos jamais imaginar. A gente queria que você crescesse, que você virasse vinho, que você fosse, que multiplicasse. Mas chegar, doutor, com essa facilidade de comunicação
embora restrito pelo corpo físico, é muito bom.